Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Pela rede Amigo Espírita. Então, está sendo ao vivo. Nós gostaríamos, nesses instantes de prece, vamos fazer a prece para que a gente possa iniciar a nossa palestra. Senhor Jesus, Mestre e amigo incondicional de nossas vidas, lhe agradecemos, Senhor, esse momento, a oportunidade de estarmos aqui reunidos num punhado de corações, celebrando o aniversário da nossa casa. São 21 anos de persistência, de luta, de esforço, para que a gente possa conseguir auxiliar ao próximo e especialmente a nós mesmos, porque a única pessoa que ganha quando fazemos o bem somos nós mesmos, porque aprendemos e aproveitamos a oportunidade para ser melhor. Obrigado, Jesus, por acreditar em nós e permita com que possamos sempre lutar para sermos melhores, para conquistarmos um espaço. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Nós vamos convidar agora Ana Guimarães para que ela faça a palestra. Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia e paz. Naturalmente, também nós nos congratulamos com a direção desta instituição, pelos 21 anos de trabalho, incentivado pelos fulgores da doutrina espírita, que é realmente um sol brilhando em nossas vidas, uma festa bonita, e os nossos corações se voltam para Jesus, nessa gratidão perene por tanta coisa que Ele nos concede, principalmente pela oportunidade de servir em seu nome. Parabéns. Salve, ó cheia de graças, o Senhor é contigo, bendita és entre todas as mulheres, e bendito será o fruto do teu ventre. Era uma noite singular, de paz, uma tranquilidade ímpar tomava conta da terra, e principalmente do ambiente daquela casa simples, perdida em meio ao casario da pequena Nazaré, que estava adormecida na encosta dos montes da Galileia, e aquela jovenzinha adolescente, 15 ou 16 anos,
de longos cabelos cor de cobre que lhe caíam à altura dos quadris, ajoelhada, vestida por um retângulo de luz prateada que a rainha da noite parecia colocar sobre ela. Ouvia, com os olhos muito abertos e com os ouvidos atentos, a palavra daquele varão que ali estava, nimbado de sulfurina luz. Salve, ó cheia de graças. E a partir de então, um breve diálogo se estabeleceu entre aquelas duas criaturas que naquele momento marcavam para todo sempre a vida da posteridade. Ninguém poderia imaginar naquela hora que aquele diálogo marcava uma odisseia luminosa, queria perpetuar-se através dos milênios, iria nos alcançar nesta oportunidade, tocando profundamente o nosso coração. E a partir daquele instante, daquela noite de luar, em que Selene brincava no empíreo, bordando de prata o terreno pedregoso naquelas encostas da cidade de Nazaré, iniciou-se o processo que já havia sido lançado sobre a terra a partir de séculos antes, quando toda uma pleiade de espíritos luminosos se aproximaram da terra, implantando a era crística em nossos meios. Fluidos de paz, fluidos de fraternidade, de alegria, vieram marcar o século de Otávio como um século empreendedor, em que as artes eram vivenciadas em todas as suas facetas, e os homens se aglutinavam, se aproximavam uns dos outros, premidos pela necessidade, pela ansiedade que o tempo oferecia e marcava as suas vidas como um período de fraternidade, de respeito humano. Até o dia abençoado em que a grande estrela bordou os céus da Palestina e o cântico de amor de Deus derramou-se sobre a terra. Glória a Ele nas alturas e paz, paz para aqueles de boa vontade. E então o tempo foi passando tão depressa que os homens mesmo não tiveram tempo de maturar tudo o que acontecia. E um dia, a doce Maria buscava o filho que houvera se perdido em meio à multidão, que havia se reunido para as festas do pão ázimo. Procurava o filho, um garoto, um adolescente, e não podia encontrá-lo. Até que alguém atinou com alguma coisa, e o pai o encontrou entre os doutores da lei, entre os mais eruditos do país, aqueles que conheciam profundamente as leis e os profetas. E ali estavam eles, extasiados diante daquele garoto, de cabelos encaracolados e louros e profundos olhos azuis, que com uma voz cantante falava a respeito dos profetas, como se fossem amigos cordiais de todos os dias. E havia na sua palavra uma erudição e uma profundidade tal que assombravam aqueles homens que se acreditavam os maiores conhecedores da lei. Os pais ficaram assombrados diante do acontecimento e buscavam trazer o menino de volta para os seus braços, preocupados com a repercussão. E aquilo marcou. Mais adiante, vamos encontrá-lo nas bodas de Caná. Ali estava ele participando como um conviva qualquer, até que a mãe se aproxima e pede-lhe a contribuição. Ela sabia com quem estava falando. Ela se recordava do encontro que houvera numa noite de luar na sua pequena casa em Nazaré.
Recordava-se igualmente de um segundo encontro, agora próximo ao Mar Morto, nas terras desérticas da Judéia, quando ela adentrou a gruta onde habitava Zacarias e sua esposa Isabel, e ouviu a saudação feita pela prima, com que então prove aos céus permitir que a mãe do Senhor viesse visitar, colocando a serva naquela situação de premente alegria. Abraçaram-se, e a criança no ventre de Isabel estremecia, naturalmente vibrando em louvor daquela outra criança que estava adormecida no ventre de Maria. Naquele momento, recordando-se de tantas coisas que marcaram a chegada do seu filho, não tem nenhuma preocupação em ousar pedir a ele que colaborasse para o êxito das bodas daquele casal simples, que estavam na expectativa de que a festa poderia ou pudesse ter um fim não muito feliz. E ele se volta para ela. Ele diz quase que com um sorriso nos lábios: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas ela o incita, ela pede, é o pedido da mãe para o filho amantíssimo, é a ternura do coração do filho para aquela mãe singular. E então ela se volta para os servidores e diz: façam tudo como ele mandar. E então, a primeira atuação de Jesus junto à comunidade transforma a água em vinho, perpetuando as bênçãos sobre as bodas daquele casal que se preparava para montar mais um lar entre o povo de Israel. E então os acontecimentos se precipitam. A morte trágica, quase, de João Batista, decapitado à borda do Mar Morto. E depois, então, o convite para que ele inicie o seu trabalho redentor. O convite que faz àqueles homens simples e rudes, apenas pescadores, retira-os da pesca do peixe para transformá-lo em pescadores de alma. E então o processo de aproximar os céus da terra, transformando a visão que possuíamos de Deus, aquele Deus distante de nós, aquele Deus que pontificava nos céus lá longe, governando a vida dos seus adoradores da terra, para transformá-lo no Pai carinhoso, amigo, aconchegando nos braços os filhos da sua alma, do seu coração, que ele desejava transformar em legados de luz para toda a posteridade. E a sua pregação é toda ela voltada para a ternura e a afetividade. Os olhos eram olhos fraternais que observavam a multidão que o buscavam, sedentas de luz, sedentas de agasalho e de aconchego. Estendia as mãos para curar e alteava a voz para consolar. E à margem do Tiberíades, a história marcou de uma forma indelével a maior de todas as odisseias de amor que a terra jamais pôde enxergar com os olhos mortais que temos. Muitos outros vieram antes dele, depois dele, marcaram com pegada de luz a terra. Mas ninguém como ele marcou com pegadas de amor a alma das criaturas. O seu encontro com a mulher samaritana foi a visão notável para o futuro, quando ele buscava altear o coração sofrido da mulher, dando-lhe um espaço na vida, aliás, um merecido espaço como co-criadora, participante ativamente do progresso da terra, quando guarda no ventre espíritos que retornam com tarefas no campo do bem
ou apenas para pagar débitos do passado, ou mesmo para contrair novos débitos, mas sempre com a oportunidade de clarear a existência. A mulher se deslumbra diante da palavra dele e corre até a cidade para chamar os demais para que venham também ouvir um profeta diferente, o profeta que houvera contado a respeito da sua vida coisas passadas e coisas presentes, projetando-a para um futuro diferente, um futuro feliz. Caminhando pelas estradas pedregosas da Samaria, ele se defronta com almas atormentadas daqueles que eram segregados da sociedade, porque eram taxados de imundo, porque traziam o corpo marcado pelas manchas arroxeadas da enfermidade pertinaz que até hoje atormenta a humanidade. Leprosos, imundos, gritavam as criaturas, e eles mesmo, tilintando o guiso que traziam, gritavam para que se afastassem. Imundos, imundos. E todos temendo, sequer o roçar da sombra daquelas criaturas fugiam, mas ele não. Ele aproxima-se impertérrito, lindo, iluminado pela luz do sol, que faziam com que os seus cabelos tivessem reflexos de ouro. Aproximou-se daqueles homens e os limpou a todos. Eram 10. 10 que foram limpos, 10 que se foram, e um apenas que retornou para agradecer. E ele pergunta, como para deixar para a posteridade a indagação. Não eram 10? Apenas um voltou. A gratidão em nós é assim. A gente esquece com tamanha facilidade os benefícios recebidos e recordamos com uma intensidade profunda se alguém nos fere, se alguém nos magoa. Uma palavra ríspida não é esquecida nunca mais. A mão que se estende para levantar, para ajudar, essa nós esquecemos. Não eram 10, apenas um voltou. Mais tarde, encontra-se com outro daqueles segregados pela lei. E olhando para ele, pergunta, que queres de mim? E o homem, numa confiança ímpar, lhe diz, Senhor, se quiseres, Senhor, poderás limpar-me. E ele respondeu com a simplicidade de alma, simplicidade que ele legou para nós, mas que a gente não consegue incorporar ainda. Eu quero ser limpo, tão tranquilo. E ele, no entanto, nos disse, tudo que eu faço, também nós podemos fazer. Se tivermos a fé, se tivermos a certeza de que realmente temos um vínculo com o Pai e somos herdeiros dele. A sua trajetória, toda ela pontilhada por momentos de afetividade. Aquela mulher transida pela dor, pelos tormentos do coração maternal atormentado pela loucura implantada no cérebro de sua filha. Corre atrás dele e grita. Ela não pertencia ao povo escolhido de Israel, mas ela tinha certeza que o amor dele não estava circunscrito apenas a um povo, espalhava-se por todos os quadrantes da terra. E ela suplica, Senhor, Senhor, a minha filha. E ele parecia surdo aos seus gritos, às suas necessidades, caminhava. E então os discípulos se voltam para ele. Senhor, despeça essa mulher que faz tamanha algaravia atrás de nós, chamando a atenção das pessoas. Aí ele para, olha para os discípulos e possivelmente aqueles olhos ternos estavam dizendo, esperei tanto
o coração de vocês se tocassem pela necessidade daquela mulher. Que alguém parasse para perguntar: Senhor, não podemos ajudar a essa criatura? E, no entanto, a visão estreita até daqueles homens escolhidos por ele, que continua até hoje, não se tocou diante da necessidade daquela criatura. E ele, então, olha para ela e ela suplica: Senhor, a minha filha está atormentada. Um espírito que a maltrata, marca-lhe o corpo, lança-a no chão. Ó Senhor, eu sei que podes ajudar. E ele responde, quiçá com uma frieza que não combinava com a ternura dos seus olhos: Como pode? Como pode o Senhor tirar o pão da mesa dos seus filhos para tirar aos cachorrinhos? Cachorrinhos, uma forma terna, minimizando aquilo que cairia nos ouvidos daquela mulher. Os discípulos olham atônitos e ela então, rojando-se no pó da terra, lhe diz, com uma certeza e uma confiança que a gente precisa descobrir onde está, porque deve estar aqui dentro também. O que precisamos é mergulhar na intimidade dos sentimentos para descobrirmos onde se encontra a nossa fé. Então ela lhe diz: Senhor, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que sobejam da mesa do Senhor. E ele sorri para ela: tamanha é a sua fé, vai, seja feita como queres. E ela se levanta, não pede mais nada, tem certeza que tudo estava resolvido. E ao chegar ao casebre, onde habitava com a filha, encontra-a perfeita. As duas se abraçam e ela compreende a realização dele. E ele se projeta para a posteridade. São tantas lições e tantos acontecimentos que os 4 evangelistas, gravando as suas memórias, ainda não puderam dizer tudo o que ele fez e tudo que temos a certeza ainda fará a benefício da humanidade. E o tempo passou, e quando ele sabia que já que estava no momento da despedida, ele deixa uma promessa. A promessa que nos alcançaria até hoje, a promessa que iria naturalmente beneficiar os nossos pensamentos, ideias, ideais para a construção de um mundo novo. Eu vou ao meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu pedirei a Ele e Ele vos enviará um Consolador, que vos relembrará tudo o que vos tenho dito e acrescentará outras coisas que de momento não vos posso dizer. A visão premonitória de Jesus, a pré-cognição. Ele sabia que o tempo seria um algoz terrível para o pensamento que ele estava deixando na terra. Os séculos se dobraram e no 3º século, que marcou a vida do cristianismo de uma forma indelével, nós vimos passar esses séculos por uma vivência cristã tão extraordinária. Na igreja em que se reuniam os antigos cristãos, igrejas que não eram cerceadas por paredes ou por teto, onde quer que se reunissem para falar a respeito dos ensinos de Jesus, aquele local era considerado uma igreja. E a palavra dele era revivida por outras vozes, que falavam com uma fé tão extraordinária, que tocava, sensibilizava e modificava a cerviz daqueles que ouviam. E não havia pregadores e criaturas que ouviam, não haviam mestres e educandos, haviam irmãos que em torno do evangelho analisavam os postulados da forma mais fraternal possível. Todos tinham o direito de falar, todos tinham o direito de argumentar,
Todos tinham o direito de expor os sentimentos diante dos ensinos de Jesus. E a fraternidade corria como um rio escachoante e célere, passando no seu leito para irrigar a terra. Assim também a fé transitava, irrigando o coração daquelas criaturas que se reuniam daquela forma fraternal. E dessa forma também não havia assistidores e assistidos, não havia pobres e criaturas que os socorrem. Haviam irmãos. Cada vez que alguém passava necessitando de alimento, havia uma mesa oferecendo o pão àquela criatura. Se alguém passava precisando de abrigo, havia uma porta que se abria de uma casa cristã para albergar o necessitado. E se alguém precisava de braços amigos que aconchegassem, haviam cristãos que viviam o Cristo na sua pureza, que os abraçava e os aconchegavam. E o cristianismo então caminhava sob a égide e a presença dele, enviando a ternura da sua voz, o carinho do seu olhar e a bondade das suas mãos entre os corações. Mas o tempo que vai marcando a vida das criaturas e que marcam também a ingratidão e o esquecimento dos corações, também ele passou sobre o cristianismo. E a partir do 3º século, os homens começaram a enxergar naquele pensamento extraordinário que ali estava uma forma de autoprojeção, uma forma de escravização do próximo. E à medida em que iam surgindo os diáconos, os bispos, os pregadores, as palavras de Jesus iam se afastando das criaturas, até que chega o ponto em que os homens se colocam como herdeiros da palavra de Jesus. E o homem cada vez mais se aparta do Cristo. Erguem-se conventos, erguem-se mosteiros, onde as pessoas são segregadas da sociedade. Uns iam impulsionados pelo desejo de viver Jesus, e outros iam pela imposição de outras criaturas que os segregavam da sociedade e colocavam nos mosteiros como prisão. E então o ódio começou a se instalar no coração daqueles que eram intimados e obrigados a entrar para os conventos, para os mosteiros, para servir a Deus, para servir Jesus em nome da vingança dos outros. E ele foi se afastando cada vez mais. Não se tinha mais o direito de ler os evangelhos, não se tinha mais o direito de conhecer a palavra de Jesus, a não ser pela boca daqueles que haviam, entre aspas, recebido a autorização superior. E o homem foi se afastando do Cristo, porque de repente ele não era mais aquele terno pegureiro, ele não era mais aquele pastor carinhoso, ele era aquele que impunha a sua lei, a sua religião. E se aqueles que ouviam não seguiam o seu mandato e os seus postulados, eram mandados para o inferno, eram mandados para os purgatórios da vida, eram apartados totalmente de Deus. E nós passamos a temer Deus, passamos a temer Jesus. E a humanidade foi entrando na escuridão da Idade Média. Agora traziam no peito apenas a visão de um Cristo que não consolava, de um Cristo que obrigava, que escravizava e que em nome de Deus matava as criaturas, e as guerras santas se estabeleceram. Em nome dele matava-se, roubava-se, vingava-se, e em nome de Deus a loucura tomou conta da terra. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Eu vou para preparar-vos o lugar. Mas não os deixarei órfãos. Eu pedirei ao Pai
Mas os séculos se dobraram. 1, 2, 10, muitos foram se dobrando. E ele foi ficando tão longe. Ele foi ficando tão esquecido. Ele foi ficando tão crucificado. E o seu sangue se derramava sobre nós, mas não de uma forma salvadora, mas numa forma escravizadora. E nós nos apartamos dele. E então, quando ele já estava totalmente não. Mas quando ele estava moribundo no coração do homem, e então os túmulos se abriram, as lápides racharam e os mortos se ergueram para dizer à humanidade toda: Jesus não está morto, não está crucificado, ele pontifica no cimo do Tabor, ele brilha como estrela imortal, é o sol do mundo a rebrilhar e a iluminar o coração das criaturas, e nós, os seus seguidores, não estamos mortos, estamos vivos. A morte não existe, é uma ilusão entre duas vidas. E eles se ergueram, e através da boca daqueles que Jesus houvera dito anteriormente, e que os profetas também haviam predito, que os lábios das crianças, dos velhos, das criaturas se abririam, para, em nome de Deus, esclarecer a humanidade, ocorria novamente. E eram meninas adolescentes que se desdobravam com as mãos presas a um cesto, cantando as excelências da vida eterna. Os mortos voltavam e pontificavam para todos nós as leis que foram estabelecidas por ele e que ele houvera dito: de momento não vos posso dizer, mas o Consolador virá, e ele irá relembrar tudo o que tenho dito e acrescentar outras coisas mais que no momento não vos posso dizer. E foi então que o mestre Lyonês, o antigo druida, povo que havia sido destruído nas guerras santas, povo que havia sido destruído em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do orgulho, da vaidade e da maldade humana, ele retorna, antigo sacerdote, trazendo ainda na lembrança os postulados druidas que estavam acordes dentro do seu coração. E ele se defronta primeiramente com a visão de Mesmer, com os seus ensinos, pratica aqueles ensinos e guarda-os no coração. E quando o senhor Fortier o convida para participar de uma reunião com as mesas girantes, ele, que tinha uma mente lúcida e clara, que não se deixava engodar por sentimentos outros que não foram da verdade, ele assume: se alguém me provar que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir, eu então vou acreditar que elas dizem respostas coerentes a indagações profundas. E ele vai participar na casa da senhora Pleine Maison. E os espíritos apontam a ele o roteiro a seguir, e a partir de então não descansou mais. Em 15 anos, ele ergue o maior monumento à cultura e à visão filosófica que o homem poderia ter. O Pentateuco, que nasceu de um pequeno opúsculo de 501 perguntas e respostas, a 18 de abril de 1857, se transforma então num monumento volumoso, profundo, extraordinário, que nós temos nas mãos na atualidade. O objetivo do Espiritismo é trazer Jesus de volta, é recordar os seus ensinos e fazer com que ele pontifique em nossas almas, que ele seja despertado em nossos corações. Você ama Jesus? E a resposta é lúcida: não, não ama, não. Você está tão distante dele.
Nós, espíritas, amamos Jesus? Não, ainda não. Jesus para nós ainda significa apenas uma visão literária, uma visão erudita. Decoramos os seus ensinos que estão gravados em Lucas, Mateus, João e João Marcos. E depois repetimos esses ensinos aleatoriamente. E muitas vezes Jesus, na boca dos pósteros da atualidade, se transforma em piada, em motivos de gracejo. Jesus, o nosso Senhor, que apontou o caminho para a libertação do homem das coisas comezinhas do mundo, se torna chacota na boca dos desavisados. Mas nós, espíritas, podemos modificar tudo isso. Fizemos uma pequena brincadeira na nossa instituição. Em festa do final do ano, convidamos todos os participantes da nossa casa em 2 ocasiões, antes do Natal e antes do aniversário da casa, que é no dia 29 de dezembro. Antes do Natal, pedimos aos companheiros que estavam presentes que cada um, todos sem exceção, falassem durante alguns minutos, sem exceder a 5, a respeito de Jesus. Todos, ninguém se negou. Um falava 2 minutos, outro 3 minutos, 4, a respeito de Jesus. Falaram lindamente. No final do ano, fizemos o mesmo convite um pouco diferenciado. Agora, falarão também durante alguns minutos a respeito de Deus. Todos falariam e todos falaram. Foi totalmente diferente. O clima ficou impregnado de emoção. Aqueles que falavam se emocionavam e choravam. E aqueles que ouviam se emocionavam e choravam também. E então comentamos com eles. Por quê? Porque hoje, quando estão falando a respeito de Deus, vocês se enchem de emoção e vão às lágrimas. E na semana passada, falando de Jesus, eu não vi ninguém se emocionar, não vi ninguém derramar uma lágrima. Por que isso? Ninguém tinha coragem de responder. Mas nós sabíamos, todos sabíamos. Jesus é o crucificado do Gólgota. Jesus é a cruz que ornava o peito dos cruzados. Jesus era a figura que incitavam os realizadores da Santa Inquisição. Então, um homem que leva outros homens à guerra, um homem que tortura e mata outros homens, não pode despertar sentimento em nós. Não pode. Porque nós fazemos essa conexão e nos esquecemos de que não foi Jesus quem incitou as cruzadas. Não foi Jesus que pontificou na chamada Santa Inquisição. Não foi ele. Foram os homens que distorceram a sua vinda à Terra, que modificaram o sentido da sua presença e intentaram, em nome dele, escravizar o nosso coração. Da mesma forma que são os homens que criam as drogas, porque todas elas estão aí para beneficiar a humanidade. É o homem que pega a cannabis sativa, que é uma medicação homeopata, e transforma em vício que vilipendia e abastarda o ser humano. É o homem que muda. O álcool, que veio também para colaborar com a sociedade em termos de salvaguardar vidas, também se transforma em vício abastardante, lançando o homem no pó da terra. É o homem que transforma tudo, é ele que muda tudo. Então, por amor a Jesus, por amor a Deus, vamos
fazer com que o Espiritismo seja esse farol abençoado que religue o ser ao seu Criador, que religue a criatura ao Criador. Nós podemos fazer isso. Dizem que uma andorinha só não faz verão, mas um espírita só, consciente, que ama a doutrina espírita, que não mercadeja com a doutrina espírita, que respeite a mediunidade e que respeite a palavra espírita e a pregação evangélica e espírita. Esse espírita pode mudar a sociedade, ele pode mudar a cerviz humana e ele pode trazer Jesus de volta, relembrando o que ele foi para nós e acrescentando a respeito da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da paligênese, da reencarnação, com uma demonstração vívida do amor de Deus para conosco e da proteção que exerce Jesus, o governador do nosso planeta, consoante as palavras de Emmanuel, para nos incentivar, para despertar o coração do homem a esse amor. Podemos vivenciar a fraternidade, por que não? Temos conosco uma visão da alteridade que precisamos exercer, que precisamos realizar, conviver com as diferenças, entender os nossos irmãos que não entendem as coisas como nós entendemos, ou então buscar o entendimento maior das coisas, criando vínculos com os nossos irmãos, ao invés de separatismo, ao invés da inveja, ao invés da maledicência, ao invés do desamor. Vamos vivenciar a fraternidade através do trabalho, da solidariedade, da tolerância, que é uma divisa da nossa doutrina. Vamos nos irmanar, como hoje, aqui, no momento festivo, quando uma instituição espírita canta 2 décadas de atividade. Vamos nos confraternizar. Tão bom que outras pessoas também se toquem e outras instituições cresçam também. Não que achássemos que havia necessidade de uma instituição que albergue crianças. Não. Melhor é quando nunca mais haja orfanatos. Melhor é quando nunca mais haver casas como estas. Melhor é que cada mulher abrace as crianças sem mãe com a ternura maternal, albergando-as dentro dos seus lares. Melhor é que as mães nunca abandonem seus filhos, nem produzam crianças aleatoriamente. Melhor é que os homens passem a respeitar as suas irmãs e se recordem que em cada uma dessas crianças sem lar, ele tem 23 cromossomos de responsabilidade. Melhor é que nos vistamos então dessa responsabilidade e fechemos as portas dos albergues, dos lares de criança, para que os nossos lares se enriqueçam com a risada deles, ou com a música que eles tocam, felizes, porque possivelmente não compreendem ainda que um dia uma mãe os deixou no abandono, que um pai os deixou no abandono. A gente pode mudar tudo isso, a gente pode construir um mundo de paz. Eu vos enviarei o Consolador, aquele que vos relembrará tudo o que vos tenho dito e acrescentará outras coisas que de momento não vos posso dizer. E o Consolador está em nossas mãos. O Consolador está aqui. Vamos tirá-lo daqui e vamos colocá-lo aqui no cérebro, raciocinando, porque o Espiritismo é uma filosofia racional. Depois vamos colocá-lo no coração para que ele se vista de sentimento. Aí então, escorrer pelas mãos para alcançar outros e outros e outros corações e fazermos da terra
o mundo de regeneração para o qual estamos caminhando. Mas sem esquecer que, por enquanto, esta terra de provas e de expiações é o nosso palco, onde estamos aprendendo e apresentando o grande festival da vida, o festival da renovação, o festival da fraternidade. Abracemo-nos com carinho. Hosanas, mais uma casa espírita que aqui está, e que ela pregue o espiritismo na sua pureza, oferecendo à sociedade que aqui congrega, com a pureza, a beleza, a leveza, a intensidade e a profundidade, como diz Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, tal qual o codificador nos legou essa doutrina ímpar em ternura, grandiosa na arte de esclarecer e profunda na arte de transformar os corações. Abracemo-nos, felicitemo-nos, ficamos felizes e recordando ela, que um dia foi saudada de uma forma que nenhuma outra mulher foi aqui na terra. Salve, ó cheia de graças. Mas você também pode ser saudada assim. Você que é mãe, você que não abortou os seus filhos de uma forma contundente, você que agasalhou seus filhos, você que toma conta deles, que os preserva, que os protege, também você é cheia de graças e o Senhor está contigo. E se for uma mãe amantíssima, será bendita nas vozes dos seus filhos e será também bendita na voz do seu companheiro. Transformemos então os nossos lares, amemo-nos, queiramo-nos, não fazendo deles um palco de guerra, guerra santa ou guerra que não seja santa, não importa, guerra é sempre guerra, destruição é sempre destruição. Então vamos construir um mundo de amor, iniciando nos nossos lares e depois passando para a nossa casa espírita, onde venhamos não como assistidos, não como albergados, não como protegidos, mas como irmãos, como era no passado, no cristianismo primitivo, todos irmãos, amando Jesus e nos entregando a Ele, dando graças pela sua presença que continua na terra, pontificando com amor, porque Ele afirmou que onde houvesse corações reunidos em nome dEle, Ele ali estaria. Então digamos sempre em louvor a Ele: louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos dons que nos trouxeste no Evangelho Redentor. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de luz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do carinho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amarmos os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distantes da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, Jesus. Que assim seja. Muito obrigada.
agradecemos a Jesus pela noite de hoje, que Ele possa nos abençoar a vida, proporcionando-nos a cada um oportunidades de renovação. E nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês, do Dr. Leonardo, o promotor da nossa cidade, da doutora Sultane, que está nas atividades da nossa cidade como promotora, enquanto o Dr. Leonardo se encontra afastado. Então, nós agradecemos ao prefeito da nossa cidade e a dona Lair, que estão presentes, e, em especial, a cada um de vocês que estão comemorando e participando da nossa festa. Obrigado a cada um e gostaríamos que vocês dessem uma volta pela nossa instituição, conhecendo as telas das nossas crianças, as pinturas, o momento de arte, nossa marcenaria, nossa lojinha, e convidamos a todos vocês para tomar um lanchinho conosco, que a dona Hilda está preparando ali na cozinha, então cada um tem que entrar e se servir. Fiquem à vontade, a casa é nossa. Por favor, conheçam a nossa casa. Qual a idade das crianças que fizeram isso aqui? Entre 10, 8, aliás, 9 e 15, 9 e 16. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.